Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal para apresentar para vocês mais um vídeo. Nesse vídeo eu e a Beatriz vamos estar falando um pouquinho para vocês o que são materiais compósitos, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre esse tipo de material. Bom pessoal, e o que vem a ser materiais compósitos? São uma combinação de dois ou mais materiais com propriedades mecânicas distintas e eles usam uma matriz e um reforço na sua composição e que tem como finalidade de dar origem a um novo material com propriedades mais eficientes em relação aos mesmos materiais de origem. Bom pessoal, matriz é o material responsável por conferir a estrutura do compósito, ou seja, preencher os espaços vazios que se estabelecem entre os materiais de reforço. E o reforço é o material responsável para realçar as propriedades necessárias e garantir as propriedades químicas e físicas do compósito. Olá pessoal, eu me chamo Beatriz e dessa vez vou dar continuidade sobre o que são os materiais compósitos. Bom, os materiais compósitos eles são classificados em materiais fibrosos, particulados e estruturais. Os materiais compósitos particulados eles apresentam grandes partículas e eles são reforçados por dispersão. Um exemplo é o concreto. Já os materiais compósitos fibrosos, eles apresentam fibras contínuas e descontínuas e eles têm alta rigidez e resistência em relação ao seu peso. Um exemplo é a fibra de vidro. Já os materiais compósitos estruturais, eles apresentam camadas alternadas de diferentes tipos de materiais, como por exemplo os vidros, metais e também os tecidos. E vamos aprender agora um pouquinho sobre nanocompósitos. Nanocompósitos, pessoal, são materiais híbridos em que pelo menos um componente tem dimensões nanométricas, ou seja, da ordem dos bilionésimos do metro. Que é o mesmo, pessoal, que você pegar 1 metro e dividi-lo por 1 bilhão, né? Então você vê como a granulometria desse material é pequeníssima. E o interesse pelos nanocompósitos tem crescido acentuadamente, uma vez que esses compósitos tendem a apresentar melhores propriedades quando comparados com os compósitos convencionais. A melhora nas propriedades do material ocorre devido ao fato que as interações na interface entre matriz e reforço tendem a aumentar em escala nanométrica e isto faz com que haja um aumento nas propriedades do material. Os nanocompósitos eles podem ser classificados de acordo com suas matrizes, sendo nanocompósito de matriz metálica, nanocompósito de matriz cerâmica e nanocompósito de matriz poliméricas. E vamos estar agora explicando para vocês melhor sobre essas matrizes. Materiais de matrizes metálicas. Bom, os materiais de matrizes metálicas, eles são utilizados em temperaturas operacionais maiores do que seus metais bases análogos. E nele há uma resistência à degradação, à fluência, à condutividade térmica e estabilidade dimensional. As suas vantagens em relação aos compósitos de matrizes poliméricas é que suas temperaturas operacionais são mais elevadas, eles não são inflamáveis e apresentam resistência à degradação e a fluidos orgânicos. E sua desvantagem em relação aos materiais cerâmicos é que ele possui um custo bem mais elevado do que os de matrizes cerâmicas.
Bom, pessoal, e eu vou falar um pouquinho agora para vocês o que é compósito de matriz cerâmica. São compósitos usados em aplicações onde são desejáveis resistências a altas temperaturas e ambientes corrosivos. São fortes e firmes, mas carecem de tenacidade, que é a capacidade de um material absorver energia e deformar permanentemente, sem fraturar. Esses materiais cerâmicos, eles possuem as principais características: elevada dureza, uma baixa resistência à tração, ou seja, ele suporta deformações muito pequenas antes da sua ruptura. Possui baixa resistência ao impacto mecânico e baixa resistência ao choque térmico. E na sua matriz, os materiais geralmente mais usados são carbeto de silício, óxido de alumínio, nitreto de silício e mulita, que é um composto de alumínio, silício e oxigênio. Já no reforço, os materiais mais usados são fibra de vidro, a fibra de carbono e a fibra de carboneto de silício. Os compósitos de matrizes poliméricas são divididos em compósitos de matrizes termorrígidas e termoplásticas. Os de matrizes termorrígidas, eles são conectados por ramificações compartilhadas e eles não amolecem. Já os de matrizes termoplásticas, eles são caracterizados pela facilidade do rompimento de suas ligações químicas e eles apresentam uma resistência maior em relação aos termorrígidos. Como os materiais compósitos, eles são a junção de um aglutinante, que é a sua fase matriz, mais o enchimento, que é a sua fase reforço, vamos falar para vocês sobre essa fase matriz. Bom, os materiais compósitos de matriz polimérica, eles apresentam sistemas miscíveis e sistemas immiscíveis. Os sistemas miscíveis apresentam uma fase e possuem compatibilidade total entre os componentes envolvidos, em uma certa temperatura e também composição. Já os immiscíveis, eles não apresentam compatibilidade entre essas fases e eles apresentam mais de uma fase. Porém, ele possui compatibilidade interfacial total. As aplicações dos materiais compósitos. Bom, os materiais compósitos, eles podem ser aplicados em diversas áreas da indústria, como por exemplo as áreas de engenharia, arquitetura, biomedicina e também de odontologia. Os materiais de matrizes termorrígidas, eles são aplicados em eletroeletrônicos, transportes, embalagem e também em setores de construção civil. Já os de matrizes termoplásticas, eles são utilizados na indústria automobilística. Já os de matrizes cerâmicas, eles são utilizados em ferramentas de cortes para a usinagem de ligas metálicas duras. E os de materiais matriz metálica, eles podem ser utilizados em satélites e também em componentes de motores de automóveis. Bom, pessoal, e aí chegamos ao final de mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aí, e logo mais nós estamos trazendo mais outro vídeo explicativo para vocês de outros materiais, ok? Até mais!